Um ponto relevante hoje é a depressão e as doenças cardiovasculares. Sintomas depressivos de fadiga, cansaço, astenia, muitas das vezes estão presentes no contexto das cardiopatias e o cardiologista, durante muito tempo, tem convivido com esses sintomas sem dar a esses sintomas uma real importância do que isso possa ter na evolução das doenças do coração. Nessa última década, uma série de estudos tem demonstrado o papel que sintomas depressivos e particularmente a depressão tem na evolução da insuficiência cardíaca, da doença coronariana, no pós-infarto agudo do miocárdio e até mesmo no desenvolvimento de morte súbita. Hoje, nós sabemos que a depressão ela atua, do ponto de vista neuroendócrino, como uma doença sistêmica. A ação hipotalâmica, a resposta adrenérgica, a diminuição do tônus vagal promove uma série de mudanças de ordem também inflamatória que podem piorar cardiopatias, ou seja, favorecer a que esse indivíduo tenha uma arritmia ou piorar o quadro de uma doença aterotrombótica, criando um meio mais trombogênico e, por outro lado, também levando ao paciente que tenha um menor cuidado em relação à sua doença cardiovascular por fatores associados ao humor depressivo do paciente. E, com isso, menor adesão ao tratamento, menor utilização de atividade física, menor cuidado com a sua alimentação. Então, a depressão dentro do contexto da doença cardiovascular passa a ser algo importante e uma interação a ser realizada entre cardiologistas e médicos psiquiatras para que nós possamos cada vez mais estudarmos esse assunto e também podermos estarmos interagindo e entendendo melhor esses dois eixos, ou seja, a interação entre depressão e doença cardiovascular. Qual o ponto importante? Um ponto relevante é que a Sociedade Americana de Cardiologia e o Colégio Americano de Cardiologia têm chamado a atenção dos cardiologistas para que possam estar identificando a presença de depressão nos seus pacientes. Existem ferramentas hoje que podem estar avaliando na prática clínica a presença de depressão. Um instrumento muito simples é justamente a escala de Beck, onde você identifica rapidamente indivíduos que estão sob risco de depressão ou já estão deprimidos e a partir daí você lança a mão de questionários que possam aprofundar e promover um diagnóstico mais eficiente. As drogas que atuam sobre a depressão também podem promover alterações cardiovasculares. Particularmente, os antidepressivos tricíclicos podem modificar o QT do coração, ou seja, promover um risco de arritmia, mas hoje muitas drogas mais recentes, como os inibidores de serotonina, têm se demonstrado seguros quando manuseado em pessoas portadoras de doença cardiovascular. Então, a área de depressão e doença cardiovascular passa realmente a ser um ponto importante. Estratégias como medidas que possam promover uma ação específica sobre depressão, como terapia comportamental, a psicanálise e a utilização de medicamentos, devem ser utilizadas e devem ser implementadas naqueles pacientes portadores de depressão na sua forma moderada e severa. Portanto, o cardiologista, como um clínico que muitas das vezes articula esse primeiro contato com o paciente, ele deve hoje ser um indivíduo que tenha atenção para o problema de depressão. Um problema grave que vem crescendo no mundo e é hoje uma preocupação para esse século, conforme os dados da Organização Mundial de Saúde. Portanto,
nós precisamos estar estudando mais o assunto, mais atento aos nossos pacientes, conhecendo as interações dos medicamentos antidepressivos e o sistema cardiovascular e, principalmente, estarmos juntos, orientando os pacientes e identificando aqueles que precisam de um suporte de um médico psiquiatra, tendo em vista muitas das vezes que pacientes que já explicitam uma preocupação, ou já estão pensando em se matar, são indivíduos que necessitam de imediata e pronta assistência especializada.